Ó, o volante Wallace Davi e o zagueiro Ítalo já foram inscritos no bid. Que isso? Bidou? Bidou? Caraca! É por isso que tá chovendo no Rio, pô! É por isso! Bidou, velho! Você falou aí, eu nunca vi fevereiro assim no Rio. É por isso, Eu que tava querendo ler essa frase. Inscritos no bid do Botafogo. Olha que maravilha. E podem fazer sua estreia já contra o Fluminense. Gente, o jogo com o Fluminense, a quinta que vem, é pelo Campeonato Brasileiro, tá bom? Um jogo no Maracanã. O mandante é o Fluminense. No caso do volante, ele não pode jogar pelo Campeonato Carioca, já que ele já atuou pelo Flu. Ele veio do Flu, né? Um garoto, uma joia do Fluminense. Ele veio de lá, então ele não pode atuar pelo Carioca no Flu. Mas esse jogo é um jogo de Campeonato Brasileiro. Então tá aí, sejam bem-vindos. Ai, agora começou esse negócio de coisa de bid, coisa de não sei o quê. Vai bidar toda hora Tem que agora. vem. Eu tô até pedindo pra me botar lá, já que tá podendo. Me bota lá, gente. Vai que negócio, alguma coisa precisa. Aí eu vou, porque eu, com o Botafogo, eu só vou. Tem nada, vem aqui, vou. Então já bota a roupa de ir e tô. Entendeu? Vai Pode me sair no escrever. vídeo lá, Lucas. Contrato vitalício. Vitalício. Locutora Fernanda Maia. É isso, eu tô. Agora, ô Vene Casagrande. Tá, eu não sei se te avisaram. Bom assunto isso. Eu, Lucas, também. Agora, ali na região do banco de reserva, tudo, não pode mais falar palavrão. Tá igual lá em casa, minhas filhas não podem falar palavrão, essas coisas. Porque o futebol, imagina, né? Negócio de palavrão, que Não tem, né? não tem palavrão. O árbitro Yuri Elino, que foi o que eu falei ontem, eu quero ver essa súmula. Contei ontem aqui no programa que o jogador Alan do Botafogo tava no banco de reserva, tomou um vermelhão de cara. O cara veio lá do meio do nada, e pá, na cara do Alan. Vermelho pra você. O banco ficou revoltado. Falei, gente, primeiro que ele tem um ouvido biônico, né? Porque ele veio lá do meio do campo. Mas aí os caras estão ligados em tudo, isso é normal. O Conhece árbitro a voz do Alan. É igual o professor, o árbitro tá ligado em tudo. Conhece a voz do Alan, perfeito. Por que será, né? Sei lá, né? Às vezes gosta do jogador, sei. Aí fica aí. Aí ele foi e deu um vermelho direto, não deu nem amarelo, deu um vermelho. Tirou ele contra o próximo jogo, que é o Flamengo, um jogo importantíssimo aí pro Campeonato Carioca. E aí eu queria ler essa súmula. Eu falei, cara, xingou a mãe. Aquilo ali é mãe. Aquele vermelho na raiva, aquilo ali é mãe total. Aí tem que dar mesmo, xingou a mãe, tem que dar. Mas na verdade ele disse assim na súmula, peraí que eu vou botar certinho aí. Que o atleta que estava no banco de reservas abre os braços e de maneira desrespeitosa e ofensiva, profere as seguintes palavras em minha direção, disse o árbitro na súmula. Apita essa direito. Não apita P nenhuma. Não F. Foi o que ele falou. Após a expulsão, aí a gente viu o atleta entra no campo de jogo, vem em minha direção. Ele disse com o dedo em riste no meu rosto, dizendo, vai-se F, você é um M, não apita P nenhuma. Sendo contido por seus companheiros, isso a gente viu. E saindo do campo de jogo para o vestiário, ele estava bem exaltado nesse momento que ele saiu correndo, isso aí a gente viu mesmo. O Alan, com isso, deve ser denunciado e a julgamento no Tribunal de Justiça Desportiva. Ele vai cumprir a suspensão automática na partida contra o Flamengo no próximo domingo. E aí tem duas coisas aí. O primeiro, a FERJ pede para o Botafogo refazer a lista de relacionados. Já era uma coisa combinada, mas ela pediu, porque tinham que ter mais titulares ali, jogadores do elenco de relacionáveis, nos relacionáveis, para encontrar o Vasco. E a gente falando, pô, o Vasco já está classificado. O Lucas mesmo trouxe um exemplo perfeito ontem. O Flamengo, no ano passado, contra o Mirassol, o Campeonato Brasileiro. Caralho, ele ia... Gente, desculpa. Baralho. Vermelho! Eu já tô tirando... Eu sou o Yuri, árbitro. Tá me tirando Opa, não pode. Crianças que me assistem, às vezes acontece, mas vocês não podem falar, tá? Ele foi e ele trouxe um exemplo maravilhoso. O Mirassol não tinha mais nada. O Flamengo já estava super campeão. Vamos fazer o seguinte, vou botar os reservas aqui e o Mirassol também não estava brigando por nada, senão também não ia ser um desrespeito com os demais. E é isso, acontece no campeonato. Que foi o que aconteceu no jogo contra o Vasco e o Botafogo. Os dois já não tinham mais nada ali pra brigar. E aí a gente perdeu o Alan pro próximo jogo. Eu acho o seguinte, sentiu ofendido, tem que dar um corte nos caras mesmo, senão perde o controle. Os jogadores, você como árbitro, você tem que ter o controle.
Agora, a pergunta que eu te faço, Lucas, é: eu quero ver se ele vai fazer isso todo jogo, toda hora. Porque não vem me dizer que foi só o Alan que xingou ele na carreira dele. Eu acho que não. É um árbitro mais experiente. Ele já foi xingado algumas vezes. E às vezes não é nem um xingamento de dedo na cara. O cara tava no banco. É aquela coisa que eles falam, o cara segue. Ô, Lucas, será que ele vai expulsar todo mundo agora que xingar assim, dessa forma? É difícil, né, Fernanda? E até porque o Alan era um jogador que nem sequer no campo estava. Um jogador que estava no banco de reservas. E isso é algo mais normal do futebol, um atleta do banco. Quando acontece um lance ali, que muitas das vezes o jogador não concorda, ele, de certa forma, reclamar, né? Criticar até a postura do árbitro. E, para quem não sabe, teve um exemplo agora, e até ao contrário, tá? São Paulo e Santos no Morumbi. O árbitro, ele xingou o jogador. Eu vi. Vocês viram isso? O povo ficou injuriado lá. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Vamos amplificar isso daqui? O árbitro pode xingar o jogador. E na hora que o jogador, ele nem cita o árbitro, tá? Ele tá ali de uma forma efusiva reclamando. Ele é expulso? Então, assim, que critério é esse que a arbitragem tá utilizando, sabe? Ô, Vene Casagrande, eu quero que você me fale uma coisa, mas qual é o nome da sua esposa? Lara. Ô, Lara, deixa eu te falar. Isso aqui é da peruca do He-Man, tá, Lara? Tô vendo de longe. Você Obrigado. pode ficar tranquila, Se eu chego Lara. em casa com isso daí, dá Isso problema. aqui é a peruca do Fernandinho, ó, He-Man. você é Tá espelhinho, bom? Fernandinho. Tô vendo esse louro de longe. Se meu marido chega com um louro desse em casa, Lu. Aí eu já penso na minha amiga em casa, falei, ela vai sentir a mesma coisa. Vene Casagrande, sobre a questão do calendário, você tem um minutinho pra falar desse calendário. O Botafogo joga quinta, joga domingo contra o Flamengo, joga quarta que vem em Potosí pela Libertadores. Fernandinho, ontem eu falei que esse clássico ficaria esvaziado justamente pela importância dos outros campeonatos que tanto o Botafogo quanto o Flamengo têm pela frente. E na boa, o calendário da forma que foi feito é ainda mais prejudicial ao Botafogo. Se a Ferj estivesse tão preocupada assim com o conteúdo do Campeonato Carioca, a Ferj tentaria de alguma maneira, entre aspas, não prejudicar tanto o Botafogo, porque as duas equipes já estão prejudicadas. O Botafogo vai jogar numa quinta-feira contra o Fluminense, joga domingo contra o Flamengo e depois na quarta tem um jogo extremamente importante pela pré-Libertadores na altitude de Potosí. O Flamengo vai jogar hoje, terça, joga domingo e depois só quinta-feira que vem. Eu tô querendo dizer que o Flamengo está sendo beneficiado? Não, eu tô querendo dizer que a Ferj, que se diz tanto preocupada assim com o produto do futebol carioca, por que não tentou de alguma maneira antecipar o jogo do Botafogo contra o Fluminense para quarta-feira? Para o Botafogo ter mais tempo para se preparar para o jogo de domingo pelo Campeonato Carioca. E poderia ter feito isso, porque tem brecha no calendário. E aí o Botafogo vai jogar 3 jogos importantes em praticamente 7 dias. É, Lucas, essa é minha vida. Aí a pessoa fala baralho ao vivo, ninguém entende o que é. Pois é. É cansativo, Vene Casagrande. É Muito problema, né? cansativo. Muito, cheio de problema, pô. Por isso, eu vou beber 10 litros de água hoje. Você de casa, bebe 2 no mínimo, gente. Bebe água, dá um rolê na casa, mas não troca o canal que eu vou voltar. Ítalo e quem? Ítalo e o Wallace Davi, apresentados no Fogão, porque agora Textor pagou o Transfer Ban e a gente está preparando o Igor Doreleu, que vai entrar ao vivo com a gente para trazer todas as informações, para falar um pouquinho dessa apresentação, para trazer para a gente um panorama do Fogão. Vamos falar com ele? Cadê Igor Doreleu? Igor Doreleu, a gente está falando aqui que o Flamengo tinha uma chance em 531 mil, não sei o que lá, e 44 de classificar no Campeonato Carioca. Alguma vez na vossa vida, na tua vida, alguma coisa muito improvável de acontecer, numa probabilidade parecida com essa? É quase que como o salgado do Portuga estar quente depois do jogando em casa, né? Que já era muito tarde na nossa época de esporte interativo. Já aconteceu contigo, Doreleu, alguma vez uma coisa que era improvável, mas você foi lá, o universo conspirou e você conseguiu, Doreleu? Boa tarde, GV, Flávio, Fernandão. Uma coisa muito improvável que cada dia está mais perto de acontecer é o Flávio pagar cerveja na sexta-feira. Mentiroso! Infelizmente eu não pude ir, ele disse que ia pagar só porque eu não estive presente. Muito bom. Então da próxima vez ele falou que vai pagar. Isso aí é aquela chance bem pequena, GV, bem pequena, mas eu tenho fé que está chegando perto a hora de acontecer. Eu acho que o senhor tem que tomar um banho de sal grosso, porque isso não vai acontecer. Então já fica preparado. Vai acontecer. Vista a roupa da Aconteceu realidade. na última sexta-feira, mas ele não esteve presente. Natália não deixou. A culpa não é minha. E por conta dessa malcriação, meu amigo,
Agora que não vai ter mesmo. Está banido. O negócio agora fiquei chateado. Melhor falar de futebol, Dorilove. Tá vendo? Nesse caso, a minha chance que já era pequena agora foi para 0. Tô acabado, então eu que vou ter que pagar a cerveja na próxima sexta para compensar, já que eu não estive no aniversário dos 39 anos do nosso bigode de Nescau. 22. Mas vamos falar então do Botafogo, das apresentações aqui de hoje, GV. O Botafogo, como você disse, apresenta o zagueiro Ítalo, de 23 anos, que estava no Toronto, no time B do Toronto FC, lá no Canadá, foi revelado pelo São Paulo, e apresenta também o garoto Wallace Davi, volante, de 18 anos, cria de Xerém, que foi envolvido na negociação pelo Savarino, venezuelano, que deixou o Botafogo e se transferiu para o Fluminense. Bom, o Ítalo chega em definitivo por 3 temporadas, o Wallace Davi também. Os dois já estão regularizados, já tem o nome no bid da CBF e, portanto, podem estrear com a camisa alvinegra na quinta-feira, justamente contra o Fluminense pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. No caso do Wallace Davi, ele não pode jogar o Campeonato Carioca, não vai ficar à disposição no clássico contra o Flamengo no domingo aqui no estádio Newton Santos, porque já defendeu a camisa do Fluminense nas primeiras rodadas. E aí o Ítalo se torna uma opção para o Martim Anselmi nesse esquema de 3 zagueiros que ele tem utilizado, enquanto o Wallace Davi é volante de origem, mas já atuou também como 3º zagueiro nas divisões de base, então pode ser também uma opção para esse setor defensivo ou para esse setor de meio campo. Aliás, o Botafogo busca se reforçar ainda nesse meio de campo e tem 2 alvos agora. Um já é um alvo bastante antigo, um desejo antigo, a gente fala bastante dele, algumas semanas dele aqui nos Donos da Bola, é o Christian Medina, argentino de 23 anos, que defende o Estudiantes. O passe dele pertence a um grupo de empresários. E esse grupo de empresários já tem um acordo com o Botafogo para tirar ele do Estudiantes e trazê-lo aqui ao Botafogo. Mas o jogador, no momento, está querendo ficar mais tempo no Estudiantes e no futebol argentino. Então agora o Botafogo está tentando convencer o Medina de aceitar essa transferência. E aposta em 2 frentes. Uma é na força dos empresários. Os empresários estão ajudando o Botafogo a tentar convencer o Medina de vir para o Brasil, vir para o Botafogo. E uma outra informação que a gente obteve ainda agora é que o técnico Martim Anselmi já pegou o telefone e já ligou para o Medina para tentar chamá-lo para jogar aqui no Botafogo, mostrar a importância que ele vai ter dentro desse time. Então a negociação está travada nesse estágio. Tudo certo entre o Botafogo e o grupo de empresários que administra a carreira do jogador e que tem o passe dele, mas o que está pegando agora é a vontade do atleta e o Botafogo tenta convencê-lo de se transferir. E o outro alvo para essa posição é o Zé Lucas, volante de 17 anos, que pertence ao Sport e é uma das principais promessas da posição no futebol brasileiro. Tanto que ele foi o capitão da seleção sub-17 no Mundial da categoria no ano passado, já participou da temporada com a equipe profissional do Sport, que acabou rebaixada, e o time pernambucano planeja receber algo em torno de 10 milhões de euros por esse jogador, o que daria pouco mais de 60 milhões de reais. E aí a contratação do Medina não impediria uma chegada do Zé Lucas. O Botafogo busca pelo menos 2 nomes nesse setor e corre contra o tempo para tentar fechar com esses reforços até sexta-feira, que é a data limite para a inscrição de atletas para as 2 fases da pré-Libertadores que o Botafogo pode ter pela frente. Na quarta-feira já joga na Bolívia contra o Nacional Potosí e avançando pode ter pela frente o Argentinos Júniors ou então o Barcelona de Guayaquil. E para ter os reforços à disposição para essa fase prévia da Libertadores, precisa inscrevê-los até sexta-feira. Lembrando que até aqui o Botafogo tem contratado para os profissionais, além do Wallace Davi e do Ítalo, que serão apresentados hoje, também o atacante uruguaio Lucas Vidalba, que veio do Nacional e já foi apresentado lá no início de janeiro. Volto com você, GV. Doria, você já falou, já trouxe a informação, mas só para reiterar, porque o chat está pegando fogo aqui. Então, todos esses reforços que estão aptos fisicamente para jogar bola, etc., já podem estrear contra o Flamengo na quinta-feira, no jogo de mata pelo Campeonato Carioca. Botafogo força máxima, inclusive com a galera que já estava treinando sem poder jogar, certo? Na verdade, eles podem estrear na quinta contra o Fluminense, GV, pelo Campeonato Brasileiro. No domingo, o Ítalo pode ficar à disposição, mas o Wallace Davi não, porque o Wallace Davi defendeu o Fluminense no início do estadual e o regulamento não permite que o jogador atue por 2 equipes diferentes. Então, para quinta-feira, o Wallace Davi, o Ítalo, o Vidalba estão disponíveis. Para o domingo, o Ítalo e o Vidalba ficam à disposição, mas o Wallace Davi não, por conta desse regulamento do Campeonato Carioca, GV.
Muito obrigado. Assim como no início do programa, que eu errei 3 vezes a data do jogo de Flamengo e Botafogo, errei a 4ª agora, ainda bem que eu tenho vocês para me ajudarem. Obrigado, Daniel. Um beijo para você. Ó, Bigode falou o seguinte, se você conseguir uma licença com Dona Natália, ele vai pagar a cerveja para você ali na Siqueira Campos, do outro lado da rua. Topas? Aí sim, hein? Aí sim, hein? Vamos lá. Eu falo que, vou beber uma com o Flávio para comemorar o que eu não comemorei sexta-feira e arrumo essa liberação aí. O problema é que é perto do carnaval, vai estar meio complicada, né? Mas vamos lá, a gente tenta. Muito bem, movimento vai estar bom que vai estar mais movimentado. Não, eu duvido. Valeu, Igor Daniel, obrigado pelas informações, sempre dando um show de informação. Paga a cerveja do moleque, pô. Cara, na moral, o aniversário era meu, o cara não foi, e aí o cara tá me cobrando pra pagar uma cerveja pra ele. Me responde, isso é justo? Isso não é justo, pelo amor de Deus. Arte Janela do Fogão. Bota na tela pra mim, Vini Show. Mas não leva ele lá, não. Não, pode deixar, vou cuidar. Agora a galera tá regularizada. Quem saiu também, não vamos ficar de viuvice, não. Saiu. Saiu há bastante tempo. Já saiu há muito tempo também. Ah, mas tem viúva aqui do meu lado. Riquelme. Não, viúvo com quem ganha títulos. Não, Simples desculpa, assim. É viúva? Eu sou. De quem? Do Camisa 9, que um dos únicos a fazer gol em finais de Libertadores por um dos maiores clubes do Brasil. Simples assim. Esse eu sou viúva com afinco. Encheu a boca pra falar. Isso, e sou viúva também daquele idoso que estava ali na beira do campo, que inclusive na despedida dele eu estava no aeroporto, tá? Estava lá, gravando até hoje o registro dele saindo. Infelizmente a nossa vida nunca mais foi a mesma, mas ele vai voltar. Não, Eu também acho no último ano não foi... Não foi igual, nada vai ser igual. Quando a Flapres parar de falar, Vini, aí eu vou falar de Botafogo. Você tem que criticar ele. Aí Ele que tá me você fica xingando a alfinetando. gente lá em cima, você não sabe por quê. Ele que tá me alfinetando. Você tem que ir pra cima dele. Não estou fazendo nada. Eu só fiz uma Você também, pergunta Vinícius. simples. Você fica nessa só falando no ouvidinho dele. Quando o negócio aqui tá pegando fogo, por que tu não vem dar uma bronca nele? Pergunta simples, viu, rapaz? Começou nervoso. Cara, tanto sacar. Eu só fico pensando por que o Pedrinho bota essa montagem que é maravilhosa, mas a parte legal que entra o Voltmix e nunca toca, que é a batida. É a parte boa, que aí é a parte que o negócio fervia, enfim. Riquelme já pode jogar, Vidalba já pode jogar, Ítalo com TH, 2 L's, um Y, cacetada. Esse é de Padre Miguel. E o Wallace Davi também já pode jogar, então, bem lembrado pelo Dorileu, tem uma galera que já pode quinta, tem uma galera que não pode quinta, tem uma galera que pode domingo. A pergunta para os senhores, sem mureta, porque hoje eu não tô bom, esses reforços trarão algum impacto positivo para o Botafogo? Alguém chega para ser titular absoluto, para fazer a diferença? Dá para pegar a expectativa e depositar em algum desses aí, como esse cara vai mudar o Botafogo? Eu vou ser sincero, eu não acompanhei muito do Riquelme, nem do Ítalo, não conheci esses jogadores. O Vidalba, muito pouco que eu vi. Eu acho que a contratação do Vidalba ela é interessante pela característica. É um jogador que tem uma característica diferente do Santi Rodrigues e do Arthur, por exemplo, que são meias, mas são meias um pouco mais construtores, né? O próprio Montoro. O Vidalba não, o Vidalba é um ponta. Eu acho que isso pode ser interessante para que o Anselmi tenha mais uma alternativa durante os jogos e para os jogos. O Wallace Davi, a gente conseguiu ver um pouco dele aqui no Fluminense. Eu acho que é um garoto que tem um lastro muito grande de crescimento ainda, seja jogando como volante ou como zagueiro. Eu acho que vai ser importante porque o Botafogo precisa hoje de um cara para essas posições, não só para o meio-campo, mas eu acho que também para a zaga. Mas acho que de impacto, assim, chega para ser titular, eu não vejo. Se isso acontecer, eu vou me surpreender. Não sei se o Mureta aqui concorda ou não, porque ele adora ficar no meio. Olha, dentro das circunstâncias que o Botafogo vive hoje, o Riquelme e o Ítalo chegam com condições de jogar. Ser titular é outro problema, porque tem que esperar como o Pantaleão vai voltar, enfim. Mas dentro do que o Botafogo tem hoje, a princípio, o Bastos, que está quase 2 anos sem jogar, e o Barbosa, que é um cara que joga do lado esquerdo. A gente sabe que o Barbosa é um cara grandão, para jogar saindo, como a gente vê que o Anselmi gosta, que o seu zagueiro do lado esquerdo, apesar de ter jogado assim algumas vezes, foi até bem, só que eu acho que ele não tem tanta mobilidade e velocidade para fazer o que, por exemplo, o Marçal faz ali, chega ao ataque, entra na área. O Barbosa, apesar de eu gostar muito dele jogando como zagueiro, tem uma
características diferentes. Acho que o Ítalo e o Riquelme chegam como opções para entrar num lugar, por exemplo, do Matheus Pontes, que tem jogado muito bem, na minha opinião, mas não é zagueiro de origem. Cumpre bem a função ali? Cumpre. Faz bem essa troca com o Vitinho, muitas das vezes, indo ao fundo, chegando ao ataque. Só que, dentro da ideia de jogo, você tem que se proteger antes. E aí, um zagueiro de origem, com mobilidade, com velocidade, pode fazer a melhor função. O Vidalba e o Wallace, eu acho que vem para compor o elenco. Dentro da parte ofensiva, eu acho que para tirar o Montoro ou o Santi Rodrigues da função ali, da posição de titular, tem que ser um cara muito diferente. E no ataque ali, a princípio, pelo que a gente tem visto o Textor no mercado, vai ser Cris Ramos ou o Arthur Cabral mesmo. O Arthur fez um bom jogo no último jogo que jogou pelo Botafogo, fez gol, deu assistência. Vamos ver como é que ele desempenha. O Vinícius Sampaio, rei de Nilópolis, abra o seu mic e diga como você pronunciou o nome do jogador que o Botafogo quer. O zagueiro Di Cesare. Tá de brincadeira, né? Di Cesare e o Medina. Não é Di Cesare. Se for para falar, vamos falar direito, né? Eu, inclusive, tenho cidadania italiana, me considero um cidadão italiano. É Di Cesare. Di Cesare. Cabron. Di Cesare. Eu parlo italiano. Aí não, cara. Sim. Pô. Não é porque você come aquele macarrão bolonhese que você faz uma... que você é italiano, não, tá aqui. Eu já tenho a minha certidão italiana, tá? Só para informar os senhores. Então, se o dono da bola lá de Milão me convidar, vai ter jeito. Parla tu nome. Flávio, mi nome é Flávio. Pô, cara, sério, eu não tô gostando desse cara não, mano. Me chiamo Flávio Amendola. Vou meter uma Laura Pausini aqui pra tu cantar italiano já já. Ai, O Pedrinho na moral. gosta pra caramba. E eu sei, tá? Tem uma italiana que eu sei. Pô, isso é Laura Pausini, Pedrinho? Que isso? Tiririca, bom demais. Menino Ninho! Menino Ninho! Esse xalalá é o Tiririca, só pode ser ele. Só pode ser ele mesmo. Aí, irmão, você nunca vai ver tudo nesse programa. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai faltar alguma coisa. Sério. Vai, GV, canta igual o Tiririca. Eu pedi Laura Pausini, esse fela da gaita, Tiririca. Bom, e além de Cesare Maldini, tem o Medina. Christian Medina, que ia vir, tava tudo certo, mas aí acabou o dinheiro, aí os caras não tinham como pagar, e aí agora ele quer ficar até o meio do ano lá, e aí eu não sei mais o que vai acontecer. Eu estava até lendo sobre isso, parece que ele deu a palavra lá ao Estudiantes que ele ficaria mais 6 meses, né? Assim, e isso aí é única e exclusivamente a culpa do Botafogo. Na verdade, não do Botafogo. Exatamente. A culpa é do John Textor, que colocou o clube, colocou o futebol do Botafogo nessa lama, e agora ele está tentando tirar, mas ao mesmo tempo, eu acho que pode ser aquela areia movediça que o Fernandão tanto fala aqui do Rio de Janeiro, mas não pro bem, e sim para coisa ruim. Porque se virar esse... Enfim, não quero nem contar com isso, não. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu acho que se isso de fato acontecer ou não acontecer, eu acho que vai obrigar o Botafogo a ir ao mercado. Vai precisar trazer um outro nome. O Dorileu falou do Zé Lucas. Para mim, o Zé Lucas é um garoto que tem um potencial absurdo. Esse sim, eu acompanhei alguns jogos no esporte, na seleção brasileira, das categorias de base também. Inclusive, ele era o capitão, foi o capitão muitas vezes. É um garoto que tem, assim, qualidade técnica, se posiciona muito bem, fisicamente vai muito bem. Ainda é um pouquinho mais magro, mas... tem 17 anos, é um jovem ainda tem muito que evoluir e seria uma contratação visando não só o futuro, mas também o presente, porque para mim é um garoto que chegaria para disputar a posição. Então, assim, se for esse o movimento, ok, mas aí acho que tem muita coisa envolvida também. É bom a gente esperar para ver como é que vai ser esse movimento do Texto depois desse transfer ban, se vai investir alto, se não vai, porque tá tudo muito nebuloso ainda para mim. Pô, GV, eu tô com o Flavinho, só que são prateleiras diferentes, né, GV? O Medina e o Pode menino continuar do falando, do que eu vou esporte. posicionar Não, aqui. é um moleque que tem muita mobilidade, faz muito bem a função, só que é um garoto. O Medina não, o Medina é um cara pronto, vem pro Botafogo pra ser titular. Tomara jogar jogo grande. Isso aí é batata, pô. O cara cresceu no Boca, era titular no Boca, faz um movimento que não é muito comum na Argentina, né? Sai do Boca, vai pro Estudiantes. Teve uma paradinha lá dos empresários lá no Estudiantes, mas isso aí não é problema nosso. Foi muito bem no Estudiantes, só que
O Estudiantes não tem mais dinheiro para mantê-lo lá, e aí todo um problema lá da Argentina. Só que o Botafogo precisa de um jogador que venha para jogar, que venha para cumprir a função, para fazer o Botafogo um time mais competitivo. A gente acabou de ver as contratações do Botafogo, nada contra os rapazes, podem chegar e arrebentar no Botafogo. Só que, perto do que o Botafogo já teve de elenco, o Botafogo ainda está com um elenco muito curto. O próprio Anselmo já falou isso algumas vezes. Então o Textor tem que estar atento, né? Falar do Textor mesmo, tem que ser ele que tem que contratar. Mas como é que um cara vai contratar jogadores se ele pegou um empréstimo com um juros para pagamento muito alto? Enfim, vamos ver como é que o Botafogo vai equilibrar isso aí, como é que o Associativo vai cobrar o Textor para, além de pagar o empréstimo, trazer jogadores à altura e fazer do Botafogo competitivo. Porque o Botafogo precisa, sim, ser competitivo, até porque nesse início de ano tem que passar dessa fase inicial da Libertadores para poder ter um ano enxuto e brigar por títulos no fim. Vamos ver a sequência do Botafogo aí pra gente entender o tamanho do problema ou da solução que o Botafogo tem, ó. Aí, dia 12, quinta-feira, Fluminense e Botafogo jogou no Maracanã. Aí logo depois, no final de semana, tem Flamengo pela frente. Aí começa a brincadeira. Ai, meu coração! Já tem pré-Libertadores no dia 18. E nesse meio tempo aqui, Vini, teria jogo se passar no Carioca, né? Isso aí. Se tiver na semifinal, vai ter um jogo aí. E esse jogo lá em Potosí, os caras jogam com roupa de astronauta. É isso aí, 4 mil metros. Rapaz, é muito alto. Pra quem não. não Tem faz muita ideia. gente falando que o Botafogo vai botar time reserva contra o Flamengo no domingo. Eu não acredito muito nisso, Eu não sei se reserva, mas um time alternativo eu acredito muito. Porque na segunda já vai para Potosí, né? E assim, gente, a gente tá falando de uma situação muito delicada. Você jogar a mais de 4 mil metros, para andar já é difícil. Imagina para tu, mas o cara é atleta. Pô, mas ele é atleta aqui a nível Ele do é mar. atleta aqui, É, eu quero ver ele lá. Assim, eu lembro que o Flamengo teve lá, jogou contra o Real Potosí há muitos anos. E eu nunca me esqueço da cena, o Rony tendo que usar máscara de oxigênio. Então, assim, o negócio não é fácil, não. Por mais que o Potosí não seja um grande time, mas o grande adversário vai ser a altitude, para variar. Não, e tem que fazer um resultado no mínimo É reversível. né? reversível. Não pode deixar a coisa se estender muito, porque é importantíssimo para o Botafogo estar na fase de Mas eu grupo da acredito até quem sabe, numa vitóriazinha lá. Esse time do Nacional É de muito Potosí também difícil, socorro. é muito difícil. Lá é muito difícil porque é outro jogo. Mas enfim, Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera, pra gente estar trazendo esses cortes aí do fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso. Esse daí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!